E aí, galera do Segundão, bom dia nesta quinta-feira. Olha, hoje 27. Estamos avançando. Olha, no próximo mês já tem o Enem, né? Que coisa, né? Aí vamos fechar o ano, em dezembro, pela metade do mês, né? E o Segundão no próximo ano é o terceirão. Valeu, vamos que vamos, hein? Nós temos um convidado do parnasianismo. Nós estamos dando continuidade aos estudos da poesia parnasiana no Brasil. Nós já sabemos bem essa distinção entre poesia realista, que teve na Europa, e no Brasil é poesia parnasiana. Olha que coisa, né? Aí foi um período de muito prestígio. Bom, na aula anterior foi o Olavo Bilac. Esta aula, Alberto, né, de Oliveira, ele é o mais parnasiano dos parnasianos. Significa dizer o quê? Que ele foi o mais rigoroso, né? Aquele poeta mais apegado à estética da arte pela arte, tá bom? E significa muita coisa, porque o parnasianismo teve tanto prestígio que foi uma das causas da Semana de Arte Moderna. Opa! Para o modernismo avançar, foi preciso uma reação terrível contra o parnasianismo. E o maior de todos, aquele que mais entendeu a poesia rigorosa, técnica do período, foi exatamente Alberto de Oliveira, que é o nosso convidado de hoje, né? Olha, Segundão, isso é muito interessante. Nós vamos ver, porque a poesia parnasiana ela não tinha assim conteúdo social, nem pensar. Era descrever paisagens, objetos, coisinhas, fetiches, né? Fetiches, objetos, mimos, né? Presentinhos, essas coisas, né? Então, o Alberto de Oliveira foi quem mais se ajustou e quem mais viveu. Faleceu na década de 1930. O modernismo já estava bem avançado, mas ele com a cabeça ainda no parnasianismo. Que bom, pois vamos lá, hein? Olha aqui, o parnasianismo 1882, né? E vai mais ou menos até 1922, com a Semana de Arte Moderna. Quem marcou esse período foi o maranhense Teófilo Dias. Foi ele que publicou um livro, geralmente livro de poesia, ele é pequenininho, né? Um livrinho chamado Fanfarras, né? Que coisa, né? E no livro do Teófilo Dias, a gente percebe a objetividade, né? A contenção emocional. É uma reação contra o romantismo. E muita rigidez, né? Muito perfeccionismo, né? De palavras raras, vocabulário culto, né? A métrica, as rimas, a forma, né? A deusa, a musa é a forma. Né? E uma linguagem muitíssimo rebuscada, né? São preceitos, né? Regras do parnasianismo, que foi por Alberto de Oliveira rigorosamente usado, né? E aqui do lado direito nós temos uma escultura de Apolo e as ninfas, né? Do francês François Giraud. Né? Aí, o que tem a ver essa escultura com a poesia? Bom, era resgatando, né, os poetas parnasianistas, como não tinham nenhum interesse pela realidade social, então eles retomaram aqueles valores perfeccionistas da cultura greco-romana. E aqui tem essa escultura, buscando a perfeição. Olha que coisa, né? Então nós temos a primeira conclusão, é que o poeta parnasiano, ele se equipara, né, se equivale a um escultor, né, buscando a perfeição da sua peça, né? Esse burilamento, esse aperfeiçoamento, né? A palavra certa, no lugar certo,
essa grande preocupação, né, estética. A linguagem, não precisa nem dizer, clássica, culta, né? E eles ainda se exibiam mais, né? Faziam as famosas inversões sintáticas. Ora, se escrever na ordem linear já é um pouco complicado, você imagina fazendo inversões sintáticas. Aí é que complica mesmo, né? Bom, a palavra parnasianismo, ela tem o seu ismo, né? Aqui, aí tem a palavra Parnasso. O ismo é a tendência. Parnasso nos leva para a mitologia. Olha aí, que legal, né? Mais características. Retomada da cultura clássica. Significa dizer voltar à antiguidade, né? Greco-romana, né? Os valores, a literatura, né? Aquele ideal de perfeição do mundo grego, não é? A mitologia, né? A filosofia, a história, enfim, um modo de vida, né, da Grécia Antiga. Né? Tá, aqui você tem isso. Grécia e Roma, o mundo romano, né? A cultura da Grécia, a cultura de Roma. Essa expressão cultura clássica leva a gente para isso, né, para esse entendimento. É uma retomada, né? Isso aconteceu de modo bem alternado ao longo da história, né? Nesses 2.500 anos, mais ou menos. Grécia Antiga, Roma Antiga. E a atitude poética, né, do parnasianismo é o antirromantismo, né? Cuidado com o anti, o prefixo. Na frente da palavra do prefixo, se a palavra começa com R ou S, dobra a letra. Olha as aulas do professor Fernando Santos, hein? E os outros colegas. Então, a poesia parnasiana, ela é de caráter descritivo. Lá e vem outra comparação. O poeta é comparado a um pintor. Então, a gente já tem duas situações aí, né? O poeta é comparado ao escultor e o poeta comparado a um pintor. Valeu, muito bom, hein? Já temos duas situações curiosas, né, no parnasianismo. O poeta comparado ao escultor, que usa, né, aquele cinzel bem afiadinho para dar os detalhes de perfeição, né? E o poeta comparado ao pintor, paisagem, né? Daí esse gesto descritivo, né? Tá bom? Valeu aí, já temos duas situações, né? O que é o parnasianismo? É a estética da arte pela arte. Opa! Significa o quê? Que o grande tema da arte é a própria arte. O grande tema da poesia é a própria poesia. Então, isso é metalinguagem, claro, né? Se eu produzo um poema falando de como produzir um poema, então, como é a arte, então, tudo certinho? Olha aí. E qual foi o grande problema? Né? Qual foi o grande problema do parnasianismo? Primeiro, adquiriu grande prestígio, mas está aqui o vazio do parnasianismo. É esse aí. É exatamente isso aí. O descomprometimento social e a alienação. Que coisa, não é? Nada de compromisso social, coisa nenhuma. Não é esse o foco do parnasianismo. O foco do parnasianismo é a arte pela arte, ou seja, o foco mesmo é mostrar a arte pela própria arte. É a poesia pela poesia, né? Então, quem mais ficou atado, né, a esses rigores todos dos três grandes poetas do parnasianismo foi o Alberto de Oliveira. Ele
foi dos três, o Bilac foi o mais prestigiado, né? O Raimundo Corrêa, assim, é o de melhor conteúdo, mas aquele mais parnasiano de todos os parnasianos, Alberto de Oliveira, que é o nosso convidado, né, daqui desta aula, né? Estamos nos preparando para chegar no Alberto de Oliveira, né? E o Bilac foi praticamente noivo, né? Foi noivo mesmo, da irmã dele. Interessante, não é? Lendo as biografias, tem cada surpresa, tem cada coisa interessante, não é? E então, é isso. Olha, segundão, essas características. Primeiro, a atitude antirromântica. Porque na ficção, o antirromantismo, os grandes nomes foram o Machado de Assis, a Luísa Azevedo, Raul Pompeia, né? Isso na ficção. E na poesia foi o parnasianismo, né? O romantismo, a poesia era subjetiva, aquela coisa toda, né? Sentimental. E aqui no parnasianismo, nem pensar. É exatamente o contrário, né? Nada de pessoalismo, né? Isso significou muito. Mas o problema do parnasianismo foi só um, né? É que não teve interesse pelos problemas sociais. Que arte é essa, né? Uma das grandes funções da arte é exatamente a função social, lógico, né? Isso não tem nem o que falar, né? A função social, mas o parnasianista não aceitou isso aí. Essa coisa de ir para a rua, né? Buscar a multidão, que papo. Na cabeça deles, isso não era tema para a poesia. Na cabeça deles, a poesia era algo muito elevado, né? Coisa assim, do Monte Parnaso, pronto, né? Algo assim intocável. Então, os três eram intocáveis. Eram aclamados os três, né? Famosos. Rio de Janeiro, centro de tudo, etc, etc, etc. Aí a coisa andou, né? Isso por mais ou menos uns 40 anos, isso aí. Olha os três aí, né? Aqui o Bilac, né? Tá aqui o Bilac, né? O Raimundo Corrêa, R-C-O-B, de Bilac. E aqui do lado esquerdo, todo posudo, né? Ele é alto, o Alberto de Oliveira. Pronto. Olha os três aí, menino. Tá aí os mosqueteiros do parnasianismo, né? Só replicando aqui, ó. Cultura clássica. Muito pictórico, ou seja, descritivista, né? Muito paisagem. E aí vem, repetindo aqui, ó, eu fiz questão de repetir, que é para poder o segundão não perder isso de vista, hein? Então eles infundiram, logo a elite, né? A classe média, tudo, era Belle Époque, né? Aquela euforia das elites, né, na Europa, que repercutiu no Rio de Janeiro. Então, os três estão no centro, né? Estiveram, se quiser, mas a obra está aí, o verbo pode ficar no presente, né? Estão, né? Valeu, segundão. Aprendemos de vez, né, que o parnasianismo foi assim, um período de muito prestígio. Nossa, quem era poeta do parnasianismo era considerado assim uma estrela, ele era pop. E dos três, o mais pop era o Olavo Bilac. Ele era aclamado, né? Aí vem o Raimundo Corrêa, do meio, né? E o nosso convidado de hoje é Alberto de Oliveira. Nossa, eles eram tão famosos. Não era fácil tirar uma fotografia na época, né? E então, os caras eram tão assim aclamados, notáveis, né? Que tiveram que juntar os três numa livraria, né?
e tirar a foto histórica. Está aí. Olha que coisa, né? A Trindade. Olha, os caras eram tão assim, né? A imprensa é muito acadêmica e muito de agradar as elites, né? A própria imprensa chamou, achou de chamar de Trindade. Olha que coisa mais doida, né? E isso foi criando o gosto junto ao leitor, né? Eles eram jornalistas, né? O Bilac era muito famoso, era inspetor, né, de ensino, aquela coisa muito cívica, aquele patriotismo, etc, etc. Então tornou-se uma pessoa de muito prestígio. Nós já vimos os textos do Bilac, que são famosos, né? Do Raimundo Corrêa, foi o último que apareceu no Enem, né? Com aquele soneto assim magnífico, né? Mal secreto, terrível, né? E o Alberto de Oliveira, lógico, como o Alberto de Oliveira é o mais parnasiano, distancia-se muito mais, né, dos preceitos, né, do modernismo. Então, lógico que é muito difícil constar, né, da prova do Enem. Claro, lógico, não é? Pois vamos que vamos. Aí, origens, né, características, estilo. Então, olha aí o termo parnasianismo, olha aí, Parnasso. É um monte lá da Grécia, lá do deus Apolo. Olha, eu mostrei lá a escultura, né? E das ninfas, né? As musas, né, desses poetas, né? Bom, a França é o berço. A partir de 1860, né, começaram a publicar uma revista lá em Paris. Esse Théophile Gautier era muito famoso, né? E publicou essa revista, né? Revista Parnasse Contemporain. Revue, né? Em francês, Revue, Parnasse, por aí. Bom, o parnasianismo ele está bem, né, no miolo aqui da Belle Époque, né? É perfeito, que é essa época dourada, né? E olha aí, das elites, né? Aquela euforia, né? E aí tome os cabarés famosos, né? E a bebida famosa é o absinto, né? Bom, embriaguez total, né? De poesia e tudo mais, né? É um período muito, um estilo de vida, né, que foi traduzido pela poesia parnasiana, né, aquela euforia toda, a proximidade da virada do século, vira o século, e vai até mais ou menos entre 1910 e 1920. Né? Aí passou aquele período, que entrou uma nova era. Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, o cientificismo, a industrialização, derrubou essa Belle Époque, né? É isso aí. Bom, estou repetindo que foi uma reação ao romantismo na poesia, né? Com isso significou uma coisa curiosa, é que o parnasianismo, né, ele foi indiferente aos dramas, né, aos problemas do cotidiano. Que coisa, né? Por isso mesmo, a galera, desculpa, ou a juventude atacava diretamente o parnasianismo, então o modernismo iria atrasar, né, mais ainda, né? Porque desde 1902, 9 por aí, os autores famosos já estavam buscando uma alternativa. É um Euclides da Cunha, o Lima Barreto, genial, né, que desde 1909 que eles já vinham batendo, né? Desde 1900, por aí assim, né? Entre 5 e 10, né, eles já estavam mirando o Brasil, né?
principalmente as camadas mais baixas do pós-abolição, né? Onde estava o Brasil do pós-abolição, né? Nos subúrbios, nas carências, né? Aí é que está, né? Então já estava trabalhando isso aí. Monteiro Lobato, né? Mas aí a coisa apareceu de uma maneira muito curiosa em São Paulo, né? Isso é marcante. Olha, segundão, que beleza, né? Tem mais, hein? Aqui eu preciso que vocês entendam definitivamente o que é a poesia parnasiana, né? E o que é a poesia realista. A diferença é grande, né? A poesia parnasiana ocorre com o fenômeno do isolamento, né, do artista. Lá e vai. Então, o poeta ele é comparado, né, a um monge. Olha aí. Olha aí, a um monge. Se compara a um monge. Isolamento. Você já viu o poeta parnasiano comparado ao escultor, ao pintor e agora ao monge. Pronto, isso é poesia parnasiana. E a poesia realista? Peraí, aí é diferente, né? Ela é social. Está no campo, está na rua. Ela é social. E no Brasil, bom, não teve, né? É um caso isolado, mínimo, né? Porque o fundamento maior era a arte pela arte, né? Está vendo aí o reforço, era metalinguagem. Olha aí o que a gente acabou de chamar a atenção. Está bem aqui. Olha aí a poesia realista. E no Brasil, nós não tivemos isso, né? Isso é a coisa mais curiosa. No Brasil, não. Sei por quê. Grandes autores, né? Gente de alto nível, mas não viram. Canudos, revolta da Armada, né? O golpe em cima da monarquia e por aí vai, né? O pós-abolição, isso, ninguém viu, eles não viram nada disso, né? Ficaram isolados naquele jornalismo de pedantismo, né? Para agradar a classe média, a burguesia, etc. Né? E aí vem voltar-se para a cultura clássica, a mitologia, a história, a literatura e por aí vai. Arte pela arte. Nós estamos repetindo. Olha o lado curioso, outra comparação muito interessante. O poeta se compara a um ourives, a um joalheiro, né? O que faz o ourives? Meu amigo, ele prepara a peça dele, né, para poder ficar perfeita, né? O ourives, esse trabalho do ourives é um trabalho de busca de perfeição das coisas, né? E no anel, ele põe o que, o ourives? Ele põe um rubi, que é para ficar ainda mais, né, chamativo, né? Aquela perfeição e aquele detalhezinho, né? Não tem aquela coisa da cereja no bolo, né? É a rima para a poesia, né? Para o verso, melhor dizendo. E o poema, então, adquire sua estrutura perfeccionista, né? Então, significa dizer que a poesia parnasiana ela se aproxima das artes plásticas, né? Pintura, escultura, arquitetura, né? É nesse sentido aí. Certinho nessa distinção aí? Então, nós estamos preparados para ler os textos, para analisar textos, né? E verificar as intenções da poesia parnasiana, né? Esse é o detalhe mais curioso, né? Tá bom assim? Cadê o segundão, a galera toda aí? E então, né? Muito bom. Nós temos aí a galera do segundão. Está por aí. Chegando aí, hein?
Ótimo. Vamos ver. Aqui tem coisa, né? Esse texto ele é muito famoso, é um soneto muito conhecido, né? Ele está em todos os livros de estudos do parnasianismo. Ele é antológico. É um texto que está em todas as antologias, as seleções de poemas, né? É isso. Vaso chinês. Né? Que coisa, né? Que interessante. Um vaso, ele vai descrever um vaso. Olha, mas rapaz, tinha tanta coisa para fazer. O cara vai descrever um vasozinho, uma coisa, né? Michuruco. Enquanto as coisas estavam acontecendo de maneira conturbada, né? No Brasil e no Rio de Janeiro, que foi o berço, né? Questão da Lei Áurea, aquelas brigas que vinham desde a metade do século XIX, rumo à abolição e tudo, né? Um clima muito tumultuado, esquentado, né, do ponto de vista social, e o cara descrevendo vasos. Ora, tá brincando, né? Uma coisa sem muito sentido. Mas está aí o texto. Olha, eu vou dar 1 minuto para o meu segundão ler o texto. Meu diretor Renan, me dê 1 minutinho, por gentileza. E aí, meu diretor, vamos lá. Valeu? Meu segundão, vamos ler o texto? Vamos lá. Vaso chinês. Bom, soneto muito conhecido. Observe o uso da linguagem. Observe o uso das rimas, uma raridade as rimas, né? São classes gramaticais diferentes, né? E palavras cultas também, não é? E nada de compromisso com a realidade, né? Estranho mimo, ou seja, presentinho, né? Fetiche. Estranho mimo, aquele vaso. Veio, olha, um verbo e um pronome. Casualmente, uma vez de um perfumado contador sobre o mármore, luzidio. Olha essa rima. 3 palavras rimando. Um verbo, um pronome e um adjetivo. Ainda tem outra curiosidade, que é a palavra mármore. Mas a palavra não é mármore, professor. É. Mas ele tirou a letra, uma letra do final da palavra. Mármore, mármore. Né? E quando tira uma letra do final da palavra, tem um nome. Isso aí é um fenômeno, hein? É uma aférese. Nós vimos isso na primeira série o ano passado, galera.
entre um leque e o começo de um bordado. Né? Interessante, não é? Fino artista, chinês, né? É namorado, estava apaixonado o artista. Né? Nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, né? Também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, né? A gente, acaso, vendo-a, o pronome aqui do aqui de vendo é a arte. Senti um não sei que com aquele chinês, aí você tem a corruptela, a palavra diminuída, né? Novamente uma férese, né? De olhos cortados à feição de amêndoa. Que coisa, né? Olha outra raridade aqui, olha. Um verbo, um pronome, e aqui, ó, aí. 3 palavras rimando. Isso é uma raridade, essas rimas são raras. É o parnasianismo, hein? Que coisa, não é? Então, os versos são perfeitos. Você está vendo aí, vamos ver se são decassílabos. Basta a gente procurar o menor e aí você tem uma ideia de qual é. Nele, o menor é esse aqui, ó. Atenção, nele pusera o, juntou aqui, coração doente, ó. Isso aqui é um hiato, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Que coisa curiosa. Então, ele está trabalhando com versos de 12 sílabas. E é isso que nós vamos procurar. O primeiro verso, por exemplo. Estranho, mimo, aquele, vasovio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10. Então, nós vamos juntar uma sílaba, lógico, né? E é esta aqui. Prontinho. Vamos juntar e ficam 10 sílabas, né? Tá legal? Ó, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, são decassílabos, né? Ele está trabalhando com versos decassílabos, ou decassilábicos, no caso. Tá bom? A métrica. 10. Então, ele busca a perfeição formal. E o conteúdo, bom, é só falando de um vaso, descrevendo. É um texto descritivo, pictórico. Ele se compara a um pintor. Pronto, já podemos, né, chamar a atenção aqui. Ele nasceu em 1859, né? Foi a óbito em 1937. O modernismo estava bem avançado, hein? Ele era assim todo, né? Assintosão, né? Publicou em 1884 Meridionais, né? Consagrou-se, né, como o mais parnasiano dos parnasianos. Uma referência, ele, né? Os 3 do parnasianismo, né? Foi membro fundador, olha aí, da ABL, né? Mas a poesia dele muito descritiva, decorativa, nada de sentimento, muito frio, né? E todo buscou os modelos clássicos, né? Esse é o detalhe principal, né? Uma poesia assim muito impessoal, né? Fria, muito intelectualizada, por aí. Fora do contexto. Fora do contexto social, principalmente, né? Esse é o detalhe mais curioso, né? Tá aí. A fotografia dele era o tempo dos bigodões, daquele bigode fino, né? No final, né, que ficava cofiando o bigode, cofiando, ajeitando, né, os pelos, aí ficava essa coisa aí estranha, né? E o Bilac, como era muito ligado à família, né,
já estava certo o casamento do Bilac com a irmã dele. Mas aí o pai da moça faleceu e o Alberto de Oliveira assumiu o comando da família e barrou o Bilac. Ih, complicou, hein? E o Bilac não quis mais conversa com ninguém e a moça também não. Curioso, né? Olha aqui, outro texto famoso, vaso grego, né? O vaso chinês, o vaso grego, e aí em cima daquela foto esta arte aí, né? Curiosa a arte, né? Aí, vaso grego agora, galera. Esta, né? Engraçado, vaso grego, né? Masculino, e ele começa com o pronome do feminino, esta, mas que esta? Bom, ele quer se referir a uma taça, o vaso aí é uma taça, lógico, né? De áureos relevos, né? Estamos mostrando a perfeição da taça, né? Desse vaso, né? Ele ia botar taça, não, a palavra não era usada nesse sentido, né? Na época. Trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo. Olha, ele está dizendo que essa taça veio do Olimpo. A um novo Deus servia, porque no Olimpo tem os deuses, né? E ele está dizendo que essa taça que agora alguém está levantando, já vem lá do Olimpo, né? Do Monte Parnasso. Era o poeta de Teos, Teos na cidade da Grécia. Que poeta é esse que está levantando essa taça cheia de vinho? Ora ela está cheia, ora ela está vazia, né? Que a suspendia. Então, ora repleta, cheia, né? Ora esvazada, vazia. A taça amiga, olha aí, galera, chegou. Por isso que ele diz, esta. Ó, a ligação é aqui, ó. Esta. Aos dedos seus tinia, né? Toda de roxas pétalas, colmada, né? O cara usa uma linguagem bem elevada, hein? É um português clássico, culto, né? Depois, né, ou seja, o poeta levantava, tomava, botava de novo ali. Depois, né, maço lavou da taça, admira. Toca. E do ouvido aproximando, você faz tim, aí põe aqui próximo ao ouvido para, né, ouvir esse, né, as bordas finas, né, as de le ouvir. Canora e doce. Opa, imagine, né? Ignota voz, ou seja, voz ignorada, estranha, né? Qual se da antiga lira, né, fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de pronto, chegou. Quem que está suspendendo a taça? Está aqui. O Anacreonte, poeta grego, né? Imagina, o cara cria uma cena extraordinária, né? O processo criativo aí é invejável. Ele cria a cena de uma pessoa levantando a taça, bebe, e aí ouve aquela musiquinha, né, como se fosse a antiga lira, né? Olha aí, quando ele usa lira, né, ouvindo aquela voz e tal, a música da taça, né? Tim, né? Que coisa mais curiosa, né? Tá aí o vaso grego, vaso chinês, né? No caso do vaso grego aqui é a taça, que está nas mãos do poeta grego muito famoso, Anacreonte, né? Tem coisa boa, hein? Olha aí, galera. Tomando como exemplo o vaso grego, da poesia parnasiana do final do século XIX, né? Opõe-se ao sentimentalismo romântico, né? Então, a ponte alternativa que apresenta e confirma mais uma característica, né, dessa oposição, né, da poesia parnasiana em relação à poesia romântica, né? Que coisa, né? Opa, voltando, olha a letra A, né? Qual é a característica que mais se aproxima, né? É que na poesia romântica ocorre o famoso predomínio, né, da subjetividade. Isso é muito claro, né? Está aí. É exatamente o fenômeno é esse aí. Tudo certinho? Tomando
como exemplo, né, o vaso grego, né, da poesia parnasiana, que entra, é a antítese da poesia romântica, por conta da subjetividade. Tem outra. Na última estrofe, né, o som, ele compara o som produzido pelo toque, né, da taça, que é o vaso grego, lógico, né, e dois outros elementos. E quais são os elementos? Você está lembrado, né? A primeira voz do poeta, Anacreonte, né? E depois o som produzido pela lira, né? Um instrumento, né, antigo, né? Então você tem já as duas circunstâncias aqui. Então a resposta está na letra C. Olha aí, segundão, a turma toda aí, Baixa Grande Ribeiro, Cajazeiras. Olha, que momento, não é? Que ótimo. Vamos que vamos. Mais uma questão, identifique o verso a seguir, que ocorre o uso da figura de linguagem, a sinestesia, né? Que é a mistura de sensações, né? Isso vai explodir no simbolismo, né? Ele consiste em estabelecer sensações, sentidos diferentes. E qual é? Ah, está muito claro. Olha a letra D, né? Ouvido, som. O som doce. Doce, aí, paciência. Então, você está misturando sensações, né? Aí é que está legal, misturando sensações. Sinestesia. Perfeito, né? Isso aí já é o nosso assunto do simbolismo, agora no mês de novembro. Olha aí, mais uma questão. Aponte os adjetivos, né? Cuidado, que revelam que o objeto descrito no poema foi personificado, mais uma figura de linguagem, né? Que é atribuir, né? Fazer atribuições de atitudes humanas a não humanos. E onde é que está essa figura, né? Ele diz que a taça amiga, né, já está cansada de tanto andar. Está vinda do Olimpo. Então a letra A responde perfeitamente. Aí, olha, que ótimo, hein? É só ler bem, compreender bem o enunciado, né, e a enunciação. E aí responde bem, né? Boa leitura, boa resposta. O aluno que lê é o bom aluno. Boa leitura, boa resposta. Bom aluno, boa leitura. Aí é que está o segredinho, né? Olha, galera, perfeito. Tem mais, hein? No processo de construção do soneto, né, olha aí que ele cria a cena, né? O eu lírico faz referência a um tempo passado, né? Está dizendo que a taça já vinha lá, né? Há um tempo presente, que é o que o poeta de Theos está levantando a taça, né? Bom, tem uma coisa aqui que não bate bem com o que a gente está falando, né? Não ajuda a explicar. E o que não ajuda a explicar mesmo, a letra A ajuda, o imperfeito, né? Grécia Antiga, né? O advérbio depois, Grécia Antiga. Ele se dirige ao leitor, né? Esta, olha aí. Aí na letra C, tudo certinho, não tem dificuldade. Mas dá uma olhadinha na letra D. Não ocorrem simultaneamente. Aí não ajuda, né? Não dá para entender. A letra D é a nossa resposta, lógico, né? Perfeito. Olha, segundão, a advertência é esta. Quem lê bem, responde bem. Isso aí é um processo natural, né? E aí enriquece o vocabulário, né? A leitura, um dos fundamentos da leitura é você melhorar
o seu vocabulário. E quem tem mais vocabulário tem mais possibilidades de argumentar. Né? Isso é uma coisa mesmo que não tem. Né? Tem outra questão aí. Né? Oh, beleza. Os poetas parnasianos entendiam que a poesia não deve ter função catártica, ou seja, emotiva. Desculpe aí, galera. Nada disso. Função emotiva, não. Né? Política ou social. Piorou. E aí o bicho pegou. Mas qual é a função que eles mais valorizam? É a arte pela arte, não tem outro caminho. Ela é impessoal. Né? Então a letra B é perfeita nesse sentido. Entendeu bem? Aí, tendo por base as características, o estilo, o fundamento da poesia, né, parnasiana, pode vir o texto que vier, não tem dificuldade. Né? Esse é o detalhe principal. Né? Muito bom, perfeito. E tem mais, olha aí. A voz enunciadora, né, o eu lírico que está lá, né, não se mostra, ou seja, não é possível identificar quem que está falando. Não tem primeira pessoa, né, é impessoal. Há uma voz, né, lógico, né, que descreve o objeto, o vaso, a taça. Né. E o que isso confere ao poema o quê? Que é exatamente o fundamento da poesia antirromântica. É a objetividade. Olha a letra B. Pronto. A impessoalidade. Contrário do romantismo, em que é muito pessoal, né? Aquela lamentação, etc. É bem dirigida, né? É expressiva. Né? Aqui não. O fundamento maior é aquela coisa mais racional, mais objetiva e impessoal. Muito bom. Pois vamos que vamos, olha aí. A poesia do vaso grego e também do vaso chinês revela o quê? O poeta se distancia da realidade, lógico, né? Isso aí não tem nem o que falar. Não quer conversa com a realidade, né? Isso é um fato. E tem mais, né? O conteúdo do poema do Alberto de Oliveira está concentrado na reprodução descritiva. Isso é interessante, né? Um objeto decorativo. Né? Daí ele se comparar a um pintor, não é? A intenção do autor é valorizar o quê? A arte pela arte, isso aí não tem o que falar. Prontíssimo. Bonito, né? Isso é muito bom. Que texto, que análise, né? Tem é coisa, né? Você vê num soneto, você pode explorar aí tanto que puder. Depende só da criatividade, do argumento, né? Do conhecimento, né? Aí você monta as questões que forem necessárias, né? Para explicar. Tá aí, outras, né? Outra. Olha aí, né? Tomando por referência o verso toda de roxas pétalas, colmada. Você só conta até a tônica da última palavra, olha aí. Tá vendo aí? Então, o momento mais apropriado para a gente revisar o conteúdo da primeira série sobre a metrificação, né? Sobre a poemática, né? O estudo do verso, do poema, é o parnasianismo. Retoma-se, né? Então o vaso grego está aí. E os versos são, tá fácil, decassílabos, lógico, né? Você tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui, decassílabo.
É bom o segundão exercitar aí. Quem tem dificuldade, aí a galera de baixo é grande, né? E Cajazeiras, se alguém tem dificuldade, você tem um modelo aí, né? E essa contagem desse verso aí é perfeito, que não tem nenhuma junção, né, de vogal com vogal, etc, né? Está bem na medida. Muito legal, muito bom, hein? Vamos lá, segundão. Tem mais, hein? Tá aqui. Opa, é a nossa última questão. Estamos fechando nossa aula, não é? Com mais esta questão. O título do soneto apresenta um substantivo masculino, o título, que é vaso, né? Nós chamamos a atenção para isso. O substantivo masculino, né? Aqui, ó, vaso. Né? Entretanto, inicia-se com um pronome demonstrativo. Esta. Aqui, olha o pronome demonstrativo. Esta. Que vai apontando, né, um referente feminino. Aí. Que coisa, né? Esta. E aí o título é vaso. Aí um masculino, um feminino. Aí é que você vai despertar para a situação, né? Tem que tomar cuidado com isso aí. O que é, afinal, vaso grego? Ah, não acredito. Nós colocamos bem essa situação, hein? Que beleza! Olha quantas questões, não é? No soneto, 11 questões. Nossa! Como é bonito isso, né? É uma coisa assim muito curiosa. Olha, galera, segundão é um convite, né? Que é para a gente saber ler com muito cuidado, né? Tá legal? Galera, tá na letra A. O esta feminino, né? Você viu lá, o feminino é taça. Porque na época não se usava essa palavra, usava-se vaso, né? E como está nos remetendo para a Grécia, o vaso grego está na mão de quem? A taça? Do poeta de Teos. Né? Teos é uma cidade da antiga Grécia. Quem está bebendo é o poeta Anacreonte. Significa dizer que a taça é a própria poesia. Valeu, muito legal, muito bom. Muito, essa é ótima. Né? O poeta de Teos, ele está bebendo a própria poesia, né? Que coisa, né? É a metáfora da poesia, esta taça, né? Este vaso grego. Eu montei a questão e achei esta bem melhor do que todas as outras. Olha, segundão, é uma coisa muito interessante, não é? A poesia, ela é cheia de pequenos mistérios, né, de construção, né? Olha, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera do segundão. Valeu!